Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. E hoje vamos falar do matrimônio, mas eu só quero fazer um parênteses. Eu disse na aula passada, quando mencionei quais os deveres dos fiéis para os que são chamados às ordens sacras. Na segunda lá eu falava, pedir a Deus que se digne conceder à sua igreja bons pastores e ministros zelosos. E até foram instituídos para este fim os jejuns das 4 têmporas. Eu fui dar uma pesquisada e o jejum das 4 têmporas requer um tempinho maior. Eu não quero perder este tempo quando a gente falar da relação de matrimônio e ordem. Então nós vamos ter mais uma aula extra só para explicar isso, tá bom? Então fica lá, fique tranquilo que a gente vai explicar, né? É normal, acontece às vezes alguns termos que a gente acaba passando, opa, que era isso aqui mesmo? Então a gente vai seguir. Pois muito bem, o que é o sacramento do matrimônio? Muita gente, este sacramento hoje, na cabeça das pessoas, ele não é sacramento. Porque na cabeça das pessoas ele não é uma coisa sagrada. Ele é só uma função social. Isso é um problema, né? Nós vamos explicar que sim, é além de função social. É algo sagrado, instituído por Deus. Foi Deus que instituiu o matrimônio. Quando a gente pensa apenas em função social, você tem lá o casamento civil, ou podemos dizer assim, a união estável, que é aquele pessoal que não casou no civil e está ajuntado, né? É que eu termo meio ajuntado, né? Parece que você pegou duas coisas, as pessoas se juntaram, então estão ajuntadas e vivem juntas, né, de modo que é um casamento. Por isso que a lei passou também a dar as mesmas aplicações do casamento civil para a união chamada união estável, porque essas pessoas moram já há algum tempo juntas, fazem as mesmas funções de um casal que casou no civil. Só que chegam muitos irmãos na igreja para fazer a iniciação cristã. E aí ficam com dúvidas, né? Ah, mas por que eu tenho que legitimar? E por que o nome é legitimação? Eu não estou casado? Não, segundo a lei você está casado. Ou, segundo a união de vocês, de certo modo, vocês vivem um certo casamento. Mas por que não está regular? Por que eu não posso receber a comunhão? Porque vocês não, né, viveram aí, não tornaram legítimo, sagrado, podemos dizer assim, a união de vocês, né? Não é que vocês não estão casados, vocês até tiveram filho, mas vocês não tornaram sagrado, vocês fizeram por conta própria. E aí, como vocês não tornaram sagrado para a igreja, vocês estão solteiros. E aí, por estarem solteiros, apesar da união civil, que a igreja reconhece como um casamento, mas ela não está tornada sagrada, você está solteiro segundo a fé. E por estar solteiro segundo a fé, você fez apenas por conta própria. Uma escolha própria, pessoal, você achou que era a hora, juntou com a pessoa, né? Ou foi no cartório, ou ainda não foi no cartório. Então a igreja acaba falando, olha, a gente reconhece civilmente a tua ação, mas você não fez a tua ação sagrada. Você continua solteiro para a fé, né? E aos olhos de Deus você está solteiro. Por isso você está cometendo um pecado ao 6º mandamento. Porque vocês ainda não tornaram sagrado e aí estão tendo as relações de casado antes de casar. Entendeu? É isso, né? Então o que é matrimônio? Para a gente poder entender o que é que a gente está fazendo, se a gente ainda não está casado na igreja. É um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e educarem cristamente seus filhos. O matrimônio foi instituído por Deus no paraíso terrestre, ou seja, já logo que criou o homem e a mulher, né, Deus criou o homem e a mulher, foi o primeiro sacramento que foi feito, né? E no Novo Testamento ele ganha a dignidade de sacramento. Ele é
instituído por Deus no paraíso e ganha a dignidade de sacramento nas vozes de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pega ali Mateus 19, vê Jesus falando do matrimônio, falando do relacionamento, né, falando sobre o olhar do homem e a questão do desejo, de como você se deixa levar pelos desejos, e da questão do cobiçar o que é do outro, tá tudo lá. Jesus fala, é bem sério isso daí. Tem o sacramento alguma significação especial? O sacramento do matrimônio significa união indissolúvel de Jesus Cristo com a sua igreja. É isso que significa, tá? Sua esposa e nossa mãe amantíssima. Esse é o significado espiritual, né? Então, quando o homem casa com a mulher, é essa união ao qual se refere. Tá ali, né? Esse significado especial é a união de Cristo com a igreja. Por quê? Porque o grande símbolo do matrimônio está lá em Efésios capítulo 5. Né? E fala, mas lá em Efésios 5, fala que a mulher precisa ser submissa ao homem e viver pelo homem, para o homem e tal. Sim, mas depois fala que o homem tem que dar a vida pela mulher e morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. Ou seja, o amor do homem tem que ser de sacrifício e o amor da mulher tem que ser de sacrifício, o amor dos dois. Mas então por que está dizendo submisso? É porque ali existe essa questão do cuidado, da maternidade e do homem, do guerreiro, né? Ele luta por ela e ela dá a vida por ele. Pronto, os dois dão a vida um pelo outro. A mulher dá a vida como a igreja e o homem dá a vida como Cristo. Pronto, é isso. No fim, os dois serão submissos, né? À vontade de Deus, no fim das contas. Por que se diz que o vínculo é indissolúvel? Que ele não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim o estabeleceu Deus desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, Senhor nosso. E no matrimônio pode-se separar o contrato do sacramento? Não. No matrimônio entre cristãos, o contrato não pode separar do sacramento, porque para eles o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Né? Então, não pode haver um verdadeiro matrimônio se não houver o sacramento, tá? Apenas assim é um matrimônio verdadeiro. Os outros, há um casamento no sentido de contrato social, ainda que não assinado, que é o caso da união estável, mas há um contrato social no sentido civil, mas ainda não há um matrimônio, tá bom? Então, o pessoal fala, não está casado. Não, está casado, mas não há um matrimônio, tá? Porque é apenas um contrato, um consórcio social, ok? E que efeito produz o sacramento do matrimônio? Efeitos espirituais aí, né? Dá aumento da graça santificante. Olha a graça santificante aí de novo, né? Confere a graça especial para se cumprir fielmente todos os deveres matrimoniais. Não é só ser fiel. Ele vai fazer com que você tenha força para cumprir todos eles. Então aí o casal começa a rezar junto, isso aí vai crescer, pode ter certeza. Vocês vão ser fiéis não apenas um ao outro, mas no serviço, mas na educação dos filhos, mas em todas as outras obrigações que vocês tiverem. Aquilo que pouca gente sabe, quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Quem é o ministro? Quem é que celebra? É o padre? É o bispo? É o diácono? Não. São os noivos. Estes são, né, os ministros são os esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Quem está celebrando o sacramento são os noivos. De que maneira se administra esse sacramento? Porque conserva a natureza de contrato. Pode ver, mesmo na igreja ele tem um lado contratual. Ainda se assina a documentação e tudo mais. Ele é administrado pelos mesmos contraentes. Quem está contraindo o matrimônio é quem celebra, é quem está administrando. Declarado na presença do próprio pároco e de outro sacerdote devidamente autorizado, né, que está lá celebrando. Não é o pároco, mas aí eu quero o padre aí vem o padre vem para a igreja e ele que celebra. Então ele é a testemunha maior, entendeu? E de duas testemunhas que se unem em um matrimônio. Essas testemunhas
são os padrinhos de casamento, tá? Tá falando aqui. Para que serve então a bênção que o pároco dá? Né? Porque o padre chega ali, chama os noivos, fala, reza, estende as mãos, reza por um, reza por outro, dá o microfone, fala para um, fala. Então, ele está ali. Essa bênção que o pároco dá não é necessária para constituir o sacramento, mas é dada para sancionar em nome da igreja a união e para atrair sempre mais sobre eles a bênção de Deus. Então, quer dizer, eles estão ali, eles vão falar em nome de Jesus, eles vão um oferecer ao outro. E aí, peraí, Leandro, você falou... Pera que nós vamos chegar lá, deixa eu ver se nós vamos chegar lá mesmo. Vamos lá. Nós já vimos quem são os ministros, mas qual é a matéria desses que confirma esse negócio? A aliança. E qual é a forma? Bom, eu, Leandro, te recebo, não sei quem, como minha esposa, parará, 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 e recebe esta aliança, depois não vem isso? Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Essa é a forma. Essas orações são claras, né? Ah, te recebo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, para amar-te e respeitar-te no fundo do meu coração. É isso aí, é isso. Essa aí é a forma. E aí, o que usa? A aliança. Na hora que você coloca a aliança, você faz lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece depois disso? O padre fala, eles estão casados. É ou não é? Primeiro tem aquela oração, um pelo outro, depois tem a colocação da aliança. É isso. Esse é o casamento. Esse é o matrimônio. Né? Então, é isso. Porque a gente falou do ministro, é legal já falar a fórmula e qual que é ai caramba, falou a forma e falou a... Olha só, meu. Ai. A forma e a matéria, né? Que o pessoal não falou também a matéria da ordem, mas a matéria da ordem é o mesmo óleo, tá? Mesmo óleo do crisma, mesmo óleo né, que se usa e ser colocado na mão do sacerdote. Eu não falei lá, mas a gente está falando aqui, tá bom? E aí, que intenção deve ter que encontrar em matrimônio? Fazer a vontade de Deus, procurar nele a salvação da alma, educar cristamente os filhos que Deus quer. Como devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Encomendar de todo o coração a Deus, para conhecer sua vontade e alcançar dele as graças que são necessárias em tal estado. Consultar os pais, né? Tem que conversar com seus pais aí, antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Preparar-se com uma boa confissão, até mesmo geral, se for necessário, de toda a vida. Olha só. Evitar toda familiaridade perigosa de trato e de palavras ao conversarem mutuamente antes de receberem o sacramento. Quer dizer, para evitar aquelas coisas que você já sabe, né? É para não acontecer dos dois ferver antes do casamento. Quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? Guardar inviolada a fidelidade conjugal, proceder cristamente em tudo, amar mutuamente, suportando um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Os dois precisam se conhecer, precisam conversar. Se tem filhos, cuidar seriamente de prover suas necessidades, dar educação cristã, deixar a liberdade de escolher o estado de vida que Deus os chamar. E não forçar um estado de vida ou dizer que não tem vocação, ou querer jogá-lo para uma profissão que é o seu desejo pessoal, não é o dele. Isto é perigoso. Temos algumas condições aí, que é necessário para contrair validamente o matrimônio cristão. É necessário estar livre de qualquer impedimento matrimonial dirimente e dar livremente o próprio consentimento ao contrato de matrimônio na presença do próprio pároco ou de um sacerdote autorizado e de 2 testemunhas. Hoje em dia, mais do que 2 testemunhas, porque além de um casal, hoje em dia eles pedem para vir um casal de testemunha da noiva e um casal de testemunha do noivo, tá bom? Homem e mulher. Que é necessário
para contrair licitamente o matrimônio cristão. É necessário estar livre de impedimentos matrimoniais e impedientes, estar instruído nas verdades principais da religião e estar em estado de graça. Não estando em estado de graça se comete sacrilégio na hora de casar, tá? Então tem que se confessar antes de casar, ok? O que são impedimentos matrimoniais? São certas circunstâncias que tornam o matrimônio inválido ou ilícito. No primeiro caso são impedimentos dirimentes e no segundo impedientes. São nomes meio difíceis, mas vão vir as explicações aqui. Mais do que isso, esse vídeo não está no curso, mas ele está no canal. Tem um vídeo aqui completo de mais de 1 hora, onde eu explico sobre nulidade matrimonial e como foi o meu processo de nulidade matrimonial. Sim, esta pessoa que vos fala já foi casada, mas não foi casado. Por quê? Porque o casamento é nulo, então não é que a igreja anulou, tá? Esse casamento nunca existiu. Por quê? Porque ocorreu algum fato no casamento ou antes do casamento que mostra que ele nunca existiu, apesar de ter vivido junto e tudo mais, não teve a validade espiritual, ok? Tá aí, você encontra aí no canal, coloca aí nulidade matrimonial, tem um vídeo de 1 hora, eu vou contando todo o fato, explicando como acontece, e inclusive todo o processo como é, tá bom? Impedimentos dirimentes, por exemplo, consanguinidade até o 3º grau, parentesco espiritual, voto solene de castidade, diversidade de culto entre batizados e não batizados. Existem algumas razões aí. Ai, mas o meu marido é protestante, eu sou católico, né? E aí o que eu faço? Existem umas celebrações específicas, existem regras, né, para você poder fazer, tá bom? Então não é que eu não vou casar com ele. Mas vai ter algumas regrinhas aí. Como por exemplo, seus filhos vão ter que ser batizados na igreja católica. Tem algumas regras. Dai-me então um exemplo de impedimento impediente, né? Por exemplo, o voto simples de castidade. A pessoa fazia um voto de castidade, isso aí pode impedir, né? São os fiéis obrigados a manifestar a autoridade eclesiástica os impedimentos matrimoniais que conhecem? São obrigados. Por quê? Os padres fazem as publicações e colocam muitas vezes no quadro de avisos e tem lá, né, eu esqueci até o nome que se coloca, mas as proclamas e o padre às vezes anuncia, ó, vai se casar tal pessoa. Se alguém tiver algum impedimento, por favor, informe ao padre ou à secretaria. Antigamente, né, até ficou famoso nos filmes. Quando o padre falava, se alguém tem algo contra, e alguém levantava a mão, não, este homem tem uma mulher, antes de ficar com ele já era casado com uma outra pessoa. Aí que aquele escândalo, não, porque ela engravidou de outra pessoa. Isso aí é aquelas novelas que tinha antigamente, nem sei se isso acontece ainda nas novelas, né? E se alguém casa no religioso nas novelas, eu nem sei, então não teria nem como dar alguma opinião sobre esse assunto. Tá? E aí, após o proclamas, você pode, se você sabe de alguma coisa que impede, avisar na secretaria, sim. Você pode chegar lá e avisar. Tenha provas para poder acusar, tá? Não vai criar o caos aí na vida de alguém. Quem tem poder de estabelecer impedimentos matrimoniais e dispensar deles e de julgar da validade do matrimônio cristão? Só a igreja. Estabelecer impedimentos e julgar a validade do matrimônio entre os cristãos, assim como só a igreja pode dispensar daqueles impedimentos que ela estabeleceu. Por que só a igreja? Porque não se podendo separar no matrimônio cristão o contrato do sacramento, também o contrato cai sobre a alçada da igreja, tá bom? Porque só ela conferiu a Jesus Cristo o direito de promulgar leis e decisões acerca de coisas sagradas. Então, pode a autoridade civil dissolver com divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Não. A pessoa, mas aquela pessoa se separou, estava casada aqui na igreja, mas ela se separou, então ela não está mais casada? Não, ela está casada ainda. Ok? Esse é o ponto que muita gente não entende. Eu estou em 2ª união, 3ª união, 15ª união. Eu tive mais esposa que a Greta e o Fábio Júnior junto. Então, você não separou ainda da sua primeira esposa, do seu primeiro marido, tá bom?
não pode ser dissolvido porque a autoridade civil não pode ingerir em matéria de sacramento, nem separar o que Deus uniu. O casamento civil é uma formalidade prescrita pela lei para os cidadãos, a fim de dar e assegurar os efeitos civis aos casados e seus filhos. Você vê? A igreja reconhece o casamento civil, né? Ela, inclusive, orienta não celebrar só o contrato civil, porque não é sacramento, então não é um verdadeiro matrimônio. Fica casado? Casado, perante a lei e tudo mais. A igreja indica fazer? Claro que indica. Ela indica fazer o casamento civil. Em que condições se encontram esposos que convivessem unidos apenas pelo casamento civil? Se você está unido em união estável ou casamento civil, você está num estado habitual de pecado mortal e uma união ilegítima. Por isso que você precisa legitimar, entendeu? Para você ficar numa união legítima diante de Deus e da igreja. O pessoal critica, aí fica, e pecador, e aponta o dedo. Não, corrige tua vida. Vai lá, para você poder comungar, para você poder participar legal da igreja, para ficar tudo tranquilo. Vai lá, legitima a tua situação. Ai, Leandro, mas eu separei há muitos anos, eu não sei. Então conversa com teu padre, vai ver se esse processo não é nulo, meu filho. Ah, eu casei, era muito jovem, mas não durou nem um ano, a gente brigou, a gente quase se matou, porque na verdade a gente nem se gostava. Então vai ver, às vezes teu processo é nulo. Às vezes esse casamento você casou lá quando você era novinho e maluco, se brincar nem existiu, aí você tá aí chorando, porque agora você tá com a pessoa que você realmente ama. Então vai lá ver. Quem sou eu para dizer se tava ou não tava? Eu que passei aí por nulidade. E a igreja orienta a fazer o contrato civil? Aí lá no cartório? Sim, porque embora não seja ele um sacramento, ele serve no entanto para garantir aos casados e a seus filhos efeitos civis da sociedade conjugal. Eis porque, em regra geral, a autoridade eclesiástica... Regra geral, já vou explicar. A autoridade eclesiástica não permite casamento religioso quando não se cumprem formalidades prescritas pela autoridade civil. Né? Muitas vezes, para você marcar o casamento, você fala, beleza, vou levar o documento, a averbação do matrimônio civil. Mas algumas pessoas, às vezes, podem perder direitos que eles têm, às vezes por conta de alguma razão, às vezes de algum benefício que tem com o próprio governo, e aí ela fala, olha, eu não posso casar no civil porque eu vou perder esses direitos. Então tudo isso, converse com o seu padre. Igual, porque eu fui casada há milhões de anos atrás, não sei, conversa com o teu padre para ver se não é possível a nulidade e então vocês formalizarem esse matrimônio, né, para valer. Tem muita gente que está assim, que teve um casamento maluco antes, era jovem, os dois eram jovens, aí fizeram um monte de doideira, nem se amava direito, juntou os panos e aí casou na igreja, porque forçaram o casamento, sei lá, criou-se uma confusão. Às vezes esse casamento nunca existiu. Então vai lá, conversa com seu padre. Aí conversa, mostra a sua situação, apresenta. Às vezes isso aí é possível. Ah, Leandro, mas eu não sei como é que é o processo de nulidade matrimonial. Olha o vídeo que eu fiz sobre nulidade matrimonial, tá aqui no canal. Um vídeo que está até atualmente vem sendo cada vez mais assistido. Não sei se no futuro vai ser o vídeo mais assistido. Hoje é sobre sacramentos, o vídeo mais assistido do canal. Não de quantidade de visualizações. Mas vai lá e veja o que tem que fazer. Acerta a tua situação. Casa no religioso. Legitima. Né? E na próxima aula, nós vamos falar uma relação de matrimônio e ordem para você, jovenzinho, para você, jovenzinha, para você, pai de família, mãe de família, que quer orientar o seu filho e ele está namorando e ele tem só 14 anos de idade e ele está indo fazer coisa que não era para fazer e ele chega para você e fala assim, mas é que eu amo. Aí você fala, é a liberdade do jovem, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então nós vamos explicar esta relação dos sacramentos de serviço e você vai ver que tem uma ligação perfeita. E quando eu explicar a ordem, fazendo essa analogia com o matrimônio, você vai entender por que não é para queimar a etapa, por que existe a etapa, o que é namorar, o que é um noivado. E então você vai entender melhor o que é o sacramento do matrimônio. Né? Às vezes você está casado e fala, olha só, eu pulei realmente etapas. Então é isto que eu vou explicar na próxima aula. A
para que depois a gente possa ter a última aula, a aula 20, né? E explicar o que são sacramentais. Porque às vezes o pessoal fala, tá, mas e água benta? E exorcismo? Essa não é sacramento? Por que não é sacramento? Mas e estas bênçãos diversas que são feitas? Né? A bênção dos animais, a bênção do carro. Né? O que é isso? São sacramentais. É isso que a gente vai explicar na última aula. Então já estamos aí, às portas do final do curso. E eu espero que você tenha acompanhado, inclusive, as aulas especiais. Né? A próxima aula especial, nada mais, nada menos do que padrinho de casamento. E eu espero que você possa acompanhar e que tenha entendido muito bem aí o que é matrimônio e por que matrimônio é uma coisa e união estável e casamento civil, né, é outra. Então eu espero que você tenha entendido e a todos vocês, que Deus os guarde.